Olá e bem-vindos! Olhem, e se aquela ideia que temos de um Deus zangado ou de um universo que existe sem qualquer propósito, e se tudo isso estiver completamente errado? É isso que vamos ver hoje. Vamos explorar uma perspectiva, olhem, fascinante sobre a relação entre o divino e o cosmos, e tudo isto com base num texto que, francamente, desafia quase tudo o que pensávamos saber. Portanto, a grande questão que nos vai guiar é mesmo esta. Será que as ideias mais comuns que temos sobre Deus não passam, no fundo, de um reflexo de medos antigos, de mal-entendidos que se foram acumulando ao longo do tempo? Esta análise é, no fundo, um convite para questionarmos as próprias bases daquilo em que acreditamos. Ok, vamos começar pela primeira grande questão: o propósito. Afinal, o universo tem algum objetivo? Existe um plano maior? Ou é tudo simplesmente uma sucessão de acasos? Vamos lá ver o que o texto nos diz sobre isto? Bem, a visão que nos é apresentada é claríssima. O universo não é, de todo, um acidente. Pelo contrário, é a expressão de um propósito divino, um propósito que está sempre, mas sempre, a evoluir. É importante não pensar nisto como um plano rígido, fixo, sabem, mas mais como uma aventura cósmica que está a acontecer, em progresso. E esta visão cósmica, reparem, estende-se por uma estrutura que é vasta. O texto fala em 7 superuniversos. E em toda esta imensidão, o foco principal parece ser o aperfeiçoamento de seres como nós. Ou seja, a nossa evolução não seria apenas um fenómeno aqui do nosso cantinho, mas sim parte de um objetivo universal gigantesco que nos está a preparar para um destino que é, bem, muito maior. Ok, vamos agora a um conceito que é absolutamente central, a providência divina. Sabem, a imagem que muitas vezes nos vem à cabeça é a de um mestre de marionetas a puxar os cordelinhos, a controlar tudo. Pois bem, a perspectiva que vamos explorar aqui é completamente diferente. Esqueçam essa imagem. Em vez daquela ideia de uma providência caprichosa, arbitrária, imprevisível, a ideia aqui é de um sistema harmonioso. Imaginem uma vasta rede, uma teia de seres divinos e espirituais, todos a trabalharem em conjunto, em sintonia, respeitando sempre as leis do cosmos. E para quê? Para nos ajudar a evoluir espiritualmente. E o ponto central aqui é este: providência divina e evolução não são inimigas. Não são forças opostas. Muito pelo contrário. A providência é vista como um motor que impulsiona a evolução progressiva. A ajuda divina, portanto, trabalha com o nosso esforço, lado a lado, guiando todo o universo na direção do progresso. Muito bem, vamos agora entrar num tema complexo: a relação entre Deus e a natureza. É que nós olhamos para o mundo e vemos coisas maravilhosas, beleza, ordem, mas também vemos o outro lado, não é? O caos, a crueldade. A pergunta é: como é que se concilia isto com a ideia de um Criador perfeito? Exato. Esta é mesmo a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Porque se a natureza é uma criação divina, então as suas falhas parecem ser um espelho do próprio Criador. Ora, a explicação que o texto dá para este paradoxo é curiosíssima. É apresentada quase como se fosse uma equação matemática. E a ideia é mais ou menos esta: a natureza não é a expressão pura e direta de Deus, é antes o resultado de uma divisão. Pensem nisto. No topo temos a perfeição do paraíso e embaixo, a dividir, temos a incompletude, o mal, o pecado, enfim, tudo o que faz parte dos universos que ainda não estão acabados. O que é que isto faz? Transforma a natureza numa espécie de campo de batalha entre o que é ideal e o que é a realidade atual. A metáfora que é usada aqui é, uau, é muito poderosa. Imaginem um filme da infinitude divina. É algo tão vasto, tão perfeito, que a nossa mente, que é finita, simplesmente não conseguiria aguentar, não conseguiria processar. E as imperfeições que nós vemos na natureza? Bem, elas são como pequenas falhas, como frames que saltam ou que se interrompem nesse filme. E, paradoxalmente, são essas mesmas falhas que nos permitem ter um vislumbre, ainda que fugaz, daquela realidade divina. Portanto, a conclusão a tirar daqui é inequívoca. Adorar a natureza como se ela fosse Deus é um erro. Porquê? Porque a natureza está marcada pelas nossas imperfeições, pelos desvios das criaturas ao longo de eras. É um reflexo de Deus, sim, sem dúvida, mas é um reflexo que muitas vezes está distorcido. Certo. Agora vamos a outra ideia muito comum que precisamos de desconstruir: a de um Deus com emoções humanas e das negativas. Ciúme, raiva, vontade de vingança. Será que estas características fazem algum sentido quando falamos do Pai universal? Vamos falar de um mito muito comum, a ira de Deus. É um conceito fortíssimo em muitas religiões, não é? A ideia de um castigo divino, furioso. Pois bem,
A visão que estamos a analisar aqui rejeita isto de forma total e absoluta. A mensagem não podia ser mais clara. Atribuir emoções como a raiva a um ser que é, por definição, perfeito é uma projeção. É projetar as nossas próprias imperfeições humanas no divino. O verdadeiro caráter de Deus, segundo esta visão, é de pura graça, de puro amor. Fúria, isso não entra na equação. E, da mesma forma, a ideia de um Deus que se arrepende também é vista como algo ilógico. Pensem bem, nós, seres humanos, arrependemos-nos porquê? Porque erramos e aprendemos com os erros. Mas um ser que é omnisciente, que sabe tudo, cuja sabedoria é perfeita e infinita, bem, simplesmente não cometa erros para depois ter de se arrepender. Então, a pergunta impõe-se: se estas ideias de um Deus zangado, imprevisível, estão fundamentalmente erradas, de onde é que elas vieram? Como é que chegamos aqui? É isso? Vamos agora explorar as origens destes mal-entendidos históricos. Ora, as razões apontadas são várias. Temos, por um lado, textos sagrados antigos que acabam por confundir diferentes seres divinos. Depois há mensagens de entidades, digamos, menores, que foram interpretadas como vindo diretamente de Deus. Temos também o problema de se usar o mesmo nome para personalidades divinas diferentes. E talvez o mais importante de tudo, os efeitos de um longo período de isolamento espiritual do nosso planeta que nos deixou com uma visão francamente distorcida da realidade. E toda esta confusão, claro, levou a certas práticas, como a ideia de sacrifício para tentar apaziguar um suposto Deus ofendido. Esta visão que analisamos considera essa ideia bárbara, pueril e até uma afronta a Deus. A noção de que é preciso sangue inocente para ganhar o favor divino é vista basicamente como uma relíquia de superstições primitivas. Então, se não é por aí, qual é o caminho para superar estas ideias? Não são rituais, não são sacrifícios. A resposta proposta é outra. É a fé. Mas não uma fé qualquer. Uma fé pessoal, direta, num Pai que é universal e amoroso. Uma confiança que tem o poder de nos libertar dos medos, das limitações deste mundo. E é com esta pergunta que terminamos. Pensem nisto. Se passarmos a ver o universo não como o domínio de um déspota zangado e imprevisível, mas sim como o projeto em andamento de um Pai amoroso e perfeito, se começarmos a ver as imperfeições do mundo não como falhas de Deus, mas como parte da nossa própria jornada de crescimento, como é que isso muda tudo? Como é que isso transforma a nossa experiência de vida? Fica a reflexão.